Todos os dias, milhares de estudantes acordam com aquela sensação de que estão ficando para trás. Eles estudam cansados, dormem preocupados e vivem com medo. Medo de descobrir que talvez esforço sozinho não seja mais suficiente. E o mundo, ele mudou. Mas milhares de estudantes continuam tentando vencer com métodos que já estão destruindo sua mente. E o pior, eles começam a acreditar que o problema são eles. Talvez você esteja aqui hoje porque está cansado. Cansado de estudar e não render. Cansado de se comparar. Cansado de sentir culpa. E cansado de pensar que nunca é suficiente. Mas talvez, pela primeira vez, você esteja no lugar certo. Que hoje você não vai ouvir mais um discurso motivacional vazio. Você vai entender como um cérebro aprende, que constrói a sua retenção, o que tanta gente inteligente está travando e como estudar de forma estratégica em um mundo que exige performance real. Com mais de 23 anos de experiência e mais de 15 mil alunos aprovados, um especialista que dedicou décadas a entender o comportamento humano, o aprendizado e a performance mental sob pressão, vai te ajudar a como se destacar enquanto um estudante de direito que visiona a OAB, aprovação em concursos, em estratégia, clareza de futuro e propósito. Se você quer continuar apenas sobrevivendo, essa aula não é para você. Mas se você quer aprender a estudar com inteligência e direção, então respira. Pode ser que seja a aula que vai mudar completamente a forma como você enxerga seus estudos e também o seu futuro. Olá, pessoal, saudações, muito boa noite, uma alegria estarmos aqui juntos, né? Porque nós estamos juntos e estamos unidos. E essa aula é para você, né? Estudante de Direito, está começando o curso, está terminando o curso, ou está ali no meio da caminhada, né? Vamos aqui trazer algumas perspectivas para você de como estudar melhor, de como se organizar, como cuidar da questão da parte da saúde mental. Mas eu queria ver com os meninos, com o Eliseu, com o Guilherme, pessoal, se estão conseguindo me ver e me ouvir bem, por gentileza, certo? Pessoal, vê só, vocês devem até estar pensando assim, o que é que o médico está aqui, né, falando para a gente da questão da parte do direito, né? E aí, pessoal, meu nome é Arnaldo César, né? É professor Arnaldo César, também sou médico, né, na área da atuação da parte da saúde da mente, né? Ansiedade, depressão, insônia, dessa parte também de autismo, de TDAH, e mais trabalho com preparação para concursos, vestibulares, acompanhamento, né, para alunos também de universidades há mais de 20 anos, né? Desde os 43, desde os 20, eu estou com 43 hoje, certo? A gente vem nessa questão de preparação aí do pessoal, né? E aí, hoje, pessoal, eu gostaria muito de bater num papo com vocês. Eu estou vendo aqui que vocês estão falando aqui, né? Alice, muito bem, Alice, energia positiva aqui. O pessoal que for falando aqui dentro do possível, eu vou tentar ver aqui. Aqui está Coruja Estudantes, isso, literatura. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. E esse momento aqui, pessoal, é para vocês. Fabiana Santos, seja bem-vinda também. Depois os meninos vão me ajudando, vão colocando aqui também. Eu quero saber que parte do Brasil vocês são, viu? Para a gente ir conversando. Eu estou aqui na região de Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, que é a região do Vale do São Francisco, certo? É uma região aqui muito forte na produção agrícola, mas também com muitos cursos de direito. Aqui também igual a realidade do Brasil, né? Pronto, Eliseu já está ali já aparecendo aí. Comente qual cidade você está assistindo. Isso para a gente ir sabendo, né, Eliseu? Boa noite também, Eliseu. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos que estão aqui nessa live. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre saúde mental no contexto do estudante de direito. E, doutor Naldo, o palco é seu. À vontade, meu amigo.
Eu que agradeço, Eliseu, a questão da oportunidade. E lembrando que estamos fazendo isso aqui, Fabiana, para vocês aí. Fabiana é da cidade de Goiás. E aí, a primeira coisa que eu já quero trazer para o pessoal é qual está sendo a maior dificuldade hoje para estudar no curso de Direito. Tá o pessoal aí de São Paulo também com a gente. De Direito, seus estudos como um todo, certo? E com certeza, depois que vocês. Vixe, tem a gente até do Canadá, tá lá longe, tá vendo aí, ó? Eliseu, tem gente até do Canadá, Divinópolis, Minas Gerais, terra do Padre Christian. Padre Christian vai estar com a gente aqui no congresso, nós vamos fazer em outubro, Padre Christian de Divinópolis. Mas, pessoal, primeira coisa, eu vou começar aqui, o pessoal do Rio de Janeiro, Itaguaí, seja bem-vindo, viu? Elaine, ainda vou aumentando aqui mais um pouquinho, aqui o pessoal Goiás, Minas, gente do Brasil todo, já tem Minas Gerais, Goiás, Canadá, internacional o evento, viu? Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu lembro muito de uma pessoa que fez um curso de Direito, né? Fez um curso de Direito e ela vinha muito nessa luz de ir passando, buscando passar no concurso público, né? Porque no final, inclusive, pessoal, o que eu vou trazendo aqui para vocês podem até pegar um cadernozinho aí e ir anotando a questão da parte dos insights que vocês forem tendo, tá bom? Eliseu, depois o pessoal for aparecendo aí, você puder mandar aqui no zap também a questão do nome da pessoa e tal, porque vai aparecendo aqui, mas como eu estou falando, ele vai passando. Então, eu quero mandar alô para esse povo, porque a primeira coisa do mundo para você ter sucesso é você fazer amizade com as pessoas. Mas vamos lá. E é uma menina, ela resolveu fazer nós temos um preparatório para concurso, como eu falei você, há mais de 20 anos, então é uma história interessante, Eliseu, o Guilherme também, o pessoal que está aí com a gente. Ela tinha feito vários concursos públicos e ela não tinha conseguido passar em nenhum, né? E aí ela resolveu fazer um concurso da Polícia Civil, Inclusive, gente, primeira dica para hoje, a questão é, você tem um passado, você tem um presente, você tem um futuro. Muitas vezes a gente fica muito atrelado à questão da parte do passado e por isso que a gente não desenvolve. Tem que estar 70% do tempo do presente, 20% do tempo do futuro e 10% do tempo do passado para que você possa estar, né, tendo a questão da parte dos seus resultados. E uma coisa que eu quero estimular muito vocês que estão aqui hoje é que você tem que olhar agora de lá para frente para trás. De que maneira? Hoje nós estamos em 2026, você tem que se ver hoje em 2030. Acabou 2030, 2031, são 5 anos o curso de Direito. Você tem que ver, vou botar 2031 considerando o pessoal que é novo no Direito. Você tem que ver hoje, o que é que você está querendo de sua vida. A primeira coisa é essa, dessa questão dessa live. Você tem que ver de lá para cá, 2031, como é que eu quero estar? O que é que eu quero estar fazendo? E tem 2 pontos aí, ou fazer concurso público, é um ponto, ou estar advogando, né? Ou estar empreendendo, inclusive em outras áreas que não seja da questão da parte do direito. Entenda isso, né? Seu perfil hoje é mais de uma estabilidade voltada para o concurso público, ou é da parte do empreendedorismo, como advogado ou como outra empresa. Aí vocês podem ir falando aí na questão da parte do chat, certo? É mais empreendedorismo ou mais concurso público? Vamos botando aí para a gente saber o perfil do pessoal, certo? Porque é o seguinte, o que é que você quer lá? É assim que você vai ter que fazer a sua jornada. Eu fiz várias faculdades, inclusive, Eliseu, eu não lhe falei, mas eu passei em Direito também, quando mais novo, na Federal da Paraíba. Sério? Eu passei lá também, passei Direito. Minha primeira, assim, uma das escolhas iniciais foi Direito. Agora, claro, o vestibular já é diferente, 2026 para ano 2000 ali, é diferente a questão da parte da logística. Eu passei, mas era longe, não tinha como fazer e tal, mas eu passei lá. Eu estava lembrando hoje da parte de Direito. E se eu tivesse feito Direito, seria um bom advogado, com certeza. Eu ia estar fazendo emoção no mundo, com certeza. Mas é isso. Então, a questão de Direito, aí eu fiz licenciatura em Biologia, em Química, eu fiz magistério, eu fiz Medicina na Federal de Pernambuco. E a questão é o seguinte, mas antes de toda essa perspectiva, tem um acompanhamento de muita gente que deu certo, né? Mais à frente. E aí é muito importante, gente, porque assim, uma das dificuldades maiores que vocês têm hoje é de estudar, é de sentar. Eu digo para as pessoas que o papel do cursinho hoje é interessante, mas o papel do cursinho hoje é fazer a pessoa sentar na cadeira. Esse é o papel da gente hoje, incrível isso aí. Hoje é você sentar, porque tudo está distraindo você.
Você está com dificuldade, às vezes, de estudar, de passar numa prova aí, de estudar para o OAB, de fazer suas coisas, porque você tem tanto estímulo. O pessoal vai falando aqui, ó, concurso público já. O Mauro já está dizendo aqui, o Mauro Cunha está falando em concurso público. E aí, o que é que acontece? Você tem tanto estímulo, tanta coisa, que a dificuldade sua hoje é de você parar, porque você quer tudo muito no imediatismo. Você diz que não tem tempo para as coisas, para alimentação melhor, para estudar, para o exercício físico e tudo mais, mas você tem um vício hoje que está virado na desgrama, que é justamente a questão da parte do celular. Tu é doido aí, ó. Mercado privado, a Amanda tá doida para ganhar dinheiro aí, ó. O Emanuel, acho que era, né? Mauro, tá querendo estabilidade, vida mais tranquila, a Amanda tá querendo emoção, porque quem entra no empreendedorismo é emoção. Então, essa é a primeira coisa que você tem que articular na sua cabeça. Seu perfil hoje é para ser empreendedor ou é para ser concursado? Não tem certo nem errado, tem perfil. E a vida é desse jeito. E aí a Amanda está dizendo, exatamente, é desse jeito aí. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é isso. Segundo, eu quero chamar a atenção para você que a dificuldade hoje, grande, enorme, é de você parar para você estudar. E aí você procrastina, não faz as coisas, a coisa não anda, não sei o quê, e aí começa a entrar essa questão da parte da saúde mental, que é meu dia a dia. Problema de insônia, problema de ansiedade, problema de depressão, pensamento acelerado. Na realidade, vocês, eu acho que a maioria de vocês são jovens, mas se sacudir aí, vocês estão em um maior ou menor grau dessas demandas. Inclusive porque, pessoal, porque vocês estão tendo acesso às coisas com muita facilidade. Era diferente no meu tempo, não tinha internet, não tinha nada. Inclusive, dessa questão da parte direita, eu estava lembrando de um colega meu que hoje mora em Brasília, e ele fez direito, e teve uma história bonita, era uma pessoa que morava no interior, né? Opa. Pessoal, doutor Ronaldo, eu acho que ele clicou sem querer para sair da live. Acredito que logo ele vai estar entrando, até falou um opa, não sei se vocês conseguiram perceber. Mas é isso, gente. Vamos mandando perguntas, vamos interagindo, falem de qual cidade vocês são. Tudo bem? O doutor Ronaldo já está entrando aqui, colocar ele aqui no palco de novo. Aê! Voltamos. Entrei? É porque é muita energia, Eliseu, é muita energia. Aí o bicho chega e dá uma cor aqui, é muita energia. Eu estava falando do meu colega, meu colega que ele fez direito, e ele morava no interior, não tinha nem energia, rapaz. Ele usava uns candeeiros. Não sei se o pessoal sabe o que é candeeiro aí. Quem sabe disso que é candeeiro? É tipo na fazenda, quando tinha luz, para iluminar lá. Um negócio com negócio de algodão. Aí, ó, o pessoal de Caratinga, Minas Gerais, com a gente. Mauro, vamos lá. E aí ele estudava com isso, pegava os livros usados na biblioteca. Hoje esse cara tá bem pra caramba, tá em Brasília, trabalhando lá, e essa questão da parte do previdenciário. Eu, se eu fosse advogado hoje, era a área que eu ia entrar, era essa questão da parte do previdenciário, sem sombra de dúvidas, que é outra insight que eu quero trazer para vocês. Você tem que escolher hoje, você pode até mudar, pessoal, mas você já tem que escolher uma área aí para você ir pensando e observando o que é que as pessoas estão fazendo e tudo mais, para você estudar, pessoal, focado. Porque além do conteúdo, que nós vamos dar a dica aqui para vocês, né? Aquela questão da dificuldade para estudar, as distrações, a falta de tempo, essas coisas, é muito importante a gente ter o foco no que a pessoa quer à frente. Por exemplo, quando eu entrei na medicina, eu pensei em ser neurocirurgião. Aí, ó, neurocirurgião. Aí, conciliar. Fabiana diz, olha, conciliar a jornada de trabalho de 8 dias por casa, filho de faculdade. Vixe, Fabiana, eu gostei de tua pergunta. Eita, pergunta boa. Já vou começar respondendo você e dizendo, quando eu entrei na faculdade, já respondo, Fabiana. Deixa até aí, dá para deixar aí, dá, Elis, essa pergunta aí, que essa é a primeira demais. Eu pensava em ser neurocirurgião. Só que depois que eu entrei na faculdade, eu disse, eu vou passar 12 horas empenado. Você é doido. E meu negócio é com gente, o cara lá tá calado lá, olha. Passa, não sei, não, eu gosto de conversar. Então, eu terminei a faculdade, eu fui para a cabeça, mas fui para a parte da saúde mental. Então, outra coisa que eu quero que você anote aí para você tem que ver seu estilo.
Qual é o seu estilo? Você é uma pessoa mais introvertida, é mais extrovertida, gosta de emoção, vá para o criminal, quer emoção na vida, quer pressão, vá para a área criminal aí no direito, entendeu? Ou se não, e aí você vai fazendo as articulações. E eu estou falando isso, pessoal, porque isso tudo eu estou trazendo para dizer o seguinte, se você não tiver um motivo para fazer alguma coisa, certo? Se não tiver um motivo para você fazer alguma coisa em sua vida, você não faz, não. Porque estudar, pessoal, não é uma coisa de emoção, assim, a pessoa acorda e diz, hoje eu estou emocionado para estudar, hoje é lindo. Não, não é desse jeito, pessoal. A gente tem a questão da dificuldade. Aí entra a Fabiana, trabalha 8 horas por dia, tem não sei quantos meninos, eu vi aí, parece que são 8 meninos, brincando, você tem filhos aí, né? E tudo mais, e ainda conciliar a questão da parte da faculdade. A primeira coisa, Fabiana, que você tem que fazer é, você está estudando por quê? Em que foco? Por quem? Por seus filhos, por sua família, querendo o quê? Porque realmente estudar e trabalhar é arroxo. Os filhos adolescentes é que não trabalham. A gente pensa que é o menino pequeno que não trabalha, não, os adolescentes. Então, a primeira coisa, pessoal, que eu faria no seu lugar, Fabiana, é buscar estabelecer um horário fixo de estudo. Era a primeira coisa que eu iria fazer. Arnaldo, não dá, minha vida é muito dinâmica e tudo mais. Eu sempre coloco os 2 exemplos. Se eu não consigo ter uma rotina fixa, porque a rotina fixa é melhor para a gente. A dificuldade da gente para as coisas é dar o primeiro. Doutor Arnaldo caiu de novo, gente, ele vai voltar. É muita energia positiva, o homem trava até o Stream ID, o YouTube. Mas vamos fazendo suas perguntas, vamos interagindo. Cleidiane, obrigado, estudo comigo. Está aqui presente na aula. Prazer receber você aqui, viu, Cleidiane? Quem mais? Vamos ver. Mauro Cunha, Caratinga, Minas Gerais. Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Agora o doutor Arnaldo volta, gente. Não sei o que aconteceu, a gente treinou isso umas 300 vezes, mas mesmo assim, ele já voltou, vou colocar ele aqui no palco. Já tô aqui. É energia Calma. Demais, só pode. Calma. É energia demais. Só pode, porque tá aqui o bicho voa, bota uma pressão maior do mundo aí, porque ele quer mudar a vida de todos vocês que estão aí com a gente. Certo, pessoal? E a gente faz isso aqui com muito carinho. E aí, voltando, a primeira coisa, a dificuldade, pessoal, da gente estudar, certo? É você começar e dar continuidade àquilo ali. Exemplo, eu tenho que voltar para a academia, senão não vai dar certo minha vida, não. Eu já vi. E aí, eu fiz há 2 anos, eu nunca tinha feito, 43 anos, 2 anos eu fiz, uns 2, 3 meses, foi difícil pra caramba. No início, você fica com o corpo todo doído, sem querer, depressivo, você fica depressivo, é isso na academia quando começa. Mas você vai dando continuidade, a coisa vai acontecendo e vai dando tudo certo. Porém, Fabiano, deixa eu dizer para você, eu tenho que voltar. Eu estou vendo que eu estou um pouco acima do peso, às vezes ficando fraco, ligeiro e tal. E aí eu fiz um acordo com a minha cunhada aqui, com o pessoal aqui. Eu disse, olha, se eu não entrar essa semana, eu vou dar R$100 para você. Não é sobre R$100, é sobre, eu dizer assim, eu não vou perder 100 conto para esse rapaz, não. E hoje era o último dia. Eu fui na academia, gente, depois de 2 anos, fui lá para fazer a matrícula, tirei uma foto, não fiz porque ainda tinha uma avaliação, mas eu fui. Ou seja, é muito importante se você puder também fazer um desafio com alguém, com algum colega seu, com alguma pessoa que lhe estimule. Outra, não fale de estudo, de preparação, de coisa, primeiro, com quem nunca nem construiu nada, não sabe nada, não teve resultado de nada, e principalmente com aquelas pessoas negativas. Você fala, sabe, você já ouviu essa história? Você só estuda, não tem esse povo aí? Você só estuda? Poxa, gente. Estudar, velho, é uma profissão, pelo amor de Deus. Estudar é uma profissão. Então, a gente tem que ter cuidado. Outro insight aí, cuidado com quem fala, cuidado com quem se relaciona, organizar a questão da parte de desafios, pessoal, e se juntar com gente, com pessoas, com ferramentas que lhe ajudem a você dar essa questão dessa parte desse próximo passo. Porque tem até um livro bem bacana, ele tem mais de 10 anos, eu acho que esse livro, que diz assim, Eliseu, ele fala assim, força de vontade não funciona. É o livro de Benjamin Hard, o nome dele, Benjamin Hard. Parece que é Hard de H-A-R-D.
E é interessante que ele fala assim, você pode ter a maior força de, assim, querer, todo mundo quer ficar mais magro, todo mundo quer ser mais bonito, todo mundo quer tirar nota mais alta, todo mundo quer ser, né, tá se alimentando bem, porque as pessoas não conseguem, pessoal. Por quê? Eu vou lhe dizer a realidade, por causa de ambiente. É isso. A tese dele todinha é sobre essa questão. Porque assim, pessoal, imagine, você está aqui num sábado à noite, batendo papo, você já é uma pessoa diferenciada, com certeza. Tem dia tá fazendo outra coisa e tudo mais. Só que o que é que acontece? Se você anda mais, seus 4, 5 amigos são pessoas que não gostam de estudar, você vai ser a quinta que não vai estudar, pessoal. Não tem como. Saiu uma pesquisa que eu achei interessantíssima, gente, que falava assim, olha a questão, pessoal, se eu ando com os colegas, aí, deixa eu ver aqui, Oswaldo de Goianésia, Goiás, com a gente, ao vivo, bom demais, seja bem-vindo. Vou falar aqui do estudo da preparação de você ser o advogado potente, meu amigo, e minhas amigas. E aí, retornando aí ao que a gente estava falando. Se você anda com pessoas, olha a coisa, olha isso que eu vou falar agora, gente. Se você anda com pessoas que têm parentes, vamos lá, eu ando com o Eliseu, com o Guilherme, com o pessoal de Goianésia e com o Fabiano. Nós somos amigos, nós andamos todos juntos, certo? A pessoa de Goianésia aí tem um parente que gosta de comer muito, está acima do peso, e tem convivência com ele. Ele não é meu amigo, a pessoa que está lá acima do peso. Ele não é meu amigo, mas Goianésia é. Só pelo fato de ser amigo do outro, mesmo sem ser meu amigo, aumenta a minha chance maior do mundo, pessoal, de aumentar meu peso sem eu conhecer nem a pessoa. E aí eu quero trazer isso justamente para vocês, justamente nessa perspectiva. Ambiente é quem molda, pessoal. Não adianta. Se você quer uma coisa, por exemplo, como é que eu vou ficar fitness? Eu vou ficar fitness mais para frente. Se eu andar com o de gente fitness. Se eu andar com gente que só fica comendo pizza, então aqui querendo comer pizza aqui em casa e tal, não sei o quê, e só vamos sair para comer hambúrguer, não sei o quê, eu vou ser o próximo obeso. É a realidade. Né? E como médico, eu digo que a obesidade não é um negócio de a gente pode ter o corpo que a gente quiser. Não, a obesidade é uma doença, pessoal. Não é a questão, é uma enfermidade. E a vida só está puxando para isso aí. É uma forma também de a compulsão aliviar as ansiedades da vida. E eu quero trazer para vocês, pessoal, justamente isso. Ambiente é o que molda. Você vai começar a dar um passo agora para estudo. Primeira coisa, Arnaldo, como é que eu estudo? Eu estou ainda na questão de Fabiana. Fabiana, primeira coisa, eu lembro de uma menina que estudou com a gente, ela ia fazer uma prova, ela fazia um cursinho com a gente de manhã, à tarde ia trabalhar como balconista de farmácia, e à noite ela ia estudar. E toda vez à noite que ela começava a estudar, certo, Fabiana? Fabiana está dizendo aqui, é conciliar uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, filhos e faculdade. E ela chegava à noite para estudar e ela, quando começava a estudar, ela dormia. Ela dormia, Fabiana. E aí eu disse, me conta a história. Ela disse, não, acordo 5, 6 horas para ir para o cursinho, de manhã eu vou para o cursinho, 11 horas eu entro na farmácia, saio 8, vou estudar 9 horas. E aí eu começo a dormir. Aí eu falei para ela, eu no seu lugar eu também ia dormir, ó, com certeza. Por quê? Porque você pegou o horário mais cansado que você tinha para dormir, para estudar. Gente, estudar é atividade, aqui está queimando, está passando choque, você pega na pessoa e dá choque, é uma coisa incrível, quando você está estudando. Aí você vai estudar. Na hora que você está pior, pessoal, pelo amor de Deus, não. Eu disse, olha, você vai mudar a sua vida. Ela disse, eu vou fazer como, professor Arnaldo? Me diga aí, eu digo agora. Aí eu disse, olha, chegar em casa, tu vai fazer, sabe o que? Tu vai dormir. Você vai dormir e quando for de manhã, você vai acordar mais cedo e vai desenrolar o seu meio de campo. Fabiana, diga para você e para todo mundo que está aqui. Estudar tem que ser na hora que eu esteja com mais energia, não é a hora que eu estou com o meu pior nível energético. Apesar que tem gente que gosta de estudar à noite e está com a energia lá em cima. Isso é do biotipo, pessoal, da questão da parte da pessoa, né? E aí, administrar bem aqui a questão da energia, né? Da energia, isso mesmo. Administrar essa questão dessa parte da energia, pode anotar aí, Fabiana, estudar na hora que eu tiver com mais energia. Outro, se você puder ter horário fixo para estudar, sucesso.
Horário fixo para dar sucesso. Porque se você vai fazendo aquela coisa como rotina, vai ficando mais fácil você dar sequência, você fazer a coisa acontecer. Porque se todo dia for mudando a questão da parte do horário, todo dia tu vai ter dificuldade. Agora, as pessoas que não podem ter uma rotina fixa, como eu fiz o curso de medicina na Federal de Pernambuco, né, perto lá de Recife, e morando a 800 quilômetros, eu vinha todo final de semana e com esposa, com filhos. Eu tenho 3 filhos, um de 13, um de 10 anos e um de 2 anos. O que eu fazia, Fabiano, eu tinha um papelzinho, papelzinho mesmo. Eu organizava um blocozinho, botava matéria 1, 2, 3, 4 para estudar, organizava a questão do tempo para cada uma, que é uma outra coisa também que o pessoal não se organiza, é a questão do tempo por matéria. Você tem que dar mais tempo por matéria para aquela que você tem mais dificuldade e menos tempo para o que você tem mais facilidade. Geralmente o pessoal faz o inverso. E olha o que eu estou falando, nós temos 23 anos acompanhando pessoas que estudam, certo, pessoal? E um dos pontos cruciais das pessoas é porque, por conteúdo, você encontra conteúdo em qualquer canto, YouTube, texto, site, o conteúdo está lá. Agora, o que é que faz uma pessoa passar e outra não? A questão da parte da estratégia, o ambiente que ele está inserido. É isso aí, sem sombra de dúvidas. E aí, o que é que acontece? Geralmente, você estuda mais o que você gosta, estuda menos o que não gosta, e você vai deixar de passar na sua prova ou no que você está precisando, justamente pelo que você não gosta. Porque fazer o que a gente gosta é bom demais. E aí, justamente, a gente tem que ter essa mentalidade. Se eu dou, por exemplo, 45 minutos para uma matéria que eu gosto, eu tenho que dar o dobro, 1h30, por exemplo, para aquela que eu não gosto. Porque ela precisa de mais tempo para poder avançar na questão da parte da caminhada. Então, você hoje, todo mundo que está aqui, mas Fabiana fez uma pergunta muito boa. A dificuldade hoje é estudar. Você tem que olhar o horário que você tem mais energia. Segundo, tentar estabelecer uma rotina fixa. Se não conseguir, trabalhar blocos. Quando tiver tempo para estudar, poxa, apareceu meia hora, eu vou dar uma estudada ali. Depois vou aqui 1 hora, vou fazer essa questão, vou organizando e vou fazendo uma rotina. Gente, uma coisa que diminui muito a ansiedade e melhora muito a sua saúde mental é você ter uma rotina planejada. Fabiana, eu também no seu lugar eu faria uma outra coisa. Eu deixaria a minha semana toda organizada. Toda. O que é que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Toda organizada. Claro que não precisa seguir a risca, mas o que é que vai fazer, o que é que vai deixar de fazer e tudo mais. Outra, pegar um momento de lazer, um momento para exercício físico, quem faz mais exercício físico consegue, né, ter vamos dizer assim, uma força melhor para estudar, né, mais autonomia, porque o exercício físico está trabalhando nessa questão sua da atenção, deixando, e você está ganhando resistência física. Outra, não pode esquecer de Deus, porque no final de tudo nós estamos rodando no mundo, mas é para ir para o céu. Então, a questão da parte da espiritualidade tem que colocar ali também. Mas a rotina, ela vai te ajudar demais. Outra, você que tem casa, não sei o quê. Eu vejo minha esposa todo dia, ela quer ir na rua resolver um negócio. Eu disse, pelo amor de Deus, minha mãe, eu não faço negócio desse, não. 2 dias na semana você vai, resolve, mas porque minha mulher gosta de sair para gastar mesmo. Eu acho que é isso, não pode, não. Aí ela quer sair, não, você tem que planejar as coisas tudo direitinho e tudo mais para você fazer organizado. Vai lavar roupa, 5 vezes na semana, não, 2, 1, tudo tem que ter a questão da parte do planejamento. E outra, quando eu vou aproveitar também uma outra coisa, quando vocês começam a estudar, outra, o Arnaldo, está tão difícil estudar, gente, 10 minutos no primeiro dia, 10, né? Não é 1 hora não, 10 minutos, 10 minutos só, certo? Você começa, mais uma vez eu digo, hoje aqui, o nosso foco maior aqui, certo? Que de Eliseu, do professor Arnaldo, do pessoal que está aqui hoje, é trazer direcionamentos para vocês, certo? Porque com estratégia a coisa anda bom demais. Ave Maria, a coisa acontece, que é justamente quem separa quem anda e quem não avança. Porque você pode ver, pessoal, na sua faculdade, no seu curso, tem aquela pessoa que tem que se desgramar, a gente fala assim, Nordeste, desgramar de estudar para ter uma nota, e tem outro que estuda menos tempo e consegue ter a mesma nota, pô. Como é que é isso? Como é que ele faz, pessoal? Estratégias de estudo. E hoje a gente até tem inteligência artificial para poder ajudar a gente, que antes não tinha, gente.
para você automatizar as coisas e tudo mais, organizar os conteúdos, fazer esse cronograma que eu estou falando, por exemplo, que é uma parte muito importante da questão da parte do planejamento. A inteligência artificial ela pode lhe ajudar, um aplicativo voltado para você pode lhe ajudar a organizar a sua rotina toda da semana, quanto tempo vai estudar, que dia vai estudar, que horário vai estudar, e organizar em cima disso daí. Porque, gente, se você não estuda, se você não consegue parar para estudar propriamente dito, você não consegue fazer as outras coisas, então nem adianta. Eu tenho que fazer você estudar, organizar e fazer a coisa acontecer. Então, assim, pessoal, começa com 10 minutos, quem tem dificuldade, 10 minutos. Amanhã você aumenta mais 10. No outro dia você aumenta mais 10. No outro você aumenta mais 10. E eu sempre digo para os nossos alunos que é o seguinte, você tem dificuldade para estudar? Tem. Começa com 10 minutos, vai crescendo. E qual é o limite, doutor Arnaldo? É o que você tem de possibilidade de cumprir, certo, pessoal? De cumprir e o tanto que você aguenta, certo? Porque não adianta você pegar e dizer assim, eu vou passar 8 horas estudando, se você não tem esse tempo. E você não tem nem como manter essa questão dessa parte desse tempo. E hoje, pessoal, o estudo ele tem que ser super inteligente. O estudo ele tem que ser muito focado, pessoal, em exercícios, em resolução de questões, porque vocês vão pegar as matérias de direito constitucional administrativo. Constitucional administrativo, vocês voltam com a faculdade toda, é constitucional 1, 2, não sei o que e tal. Gente, você vai aprender aquelas constituição toda assim, de uma hora para outra? Não vai, senão a faculdade não dividia desse jeito. E aí tem as outras matérias lá que vocês entendem bastante, e é o que acontece. Primeira coisa, eu estou dizendo também que você estava falando com um cara que já fez 3 faculdades, 3. Eu fiz de medicina, eu fiz de química, eu fiz de biologia, eu fiz magistério, tem as pós, ok? E sempre fui muito obcecado por estudar, por aprender, por vivenciar, né? As informações e as coisas. E eu fico olhando, eu olhava os meninos lá na Federal, os carinha tudo doido, sem dormir, e não sei o quê. Não, pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que ser estudante, a gente tem que ter qualidade de vida. Primeira coisa, vocês que estão na faculdade aqui, certo? Você tem que focar primeiro, para fazer provas, que eu não posso deixar passar isso. No que o que é que o professor chama mais atenção e tudo mais. Você não precisa aprender tudo, não, que se dá, não. Você tem que ver onde o professor está andando. E outra, na faculdade tem aquela velha máxima que você tem como ter acesso às provas anteriores. Não tem na faculdade, que aquele professor que já fez da questão da parte das outras turmas. Então, nós temos que ter um estudo inteligente na faculdade, que para um concurso ou para outra coisa já é diferente a logística de como você vai trabalhar. Mas hoje eu quero que você bote muito na cabeça. Vá pela caminhada do professor. Não vá pelo que você está pensando, vai pegar um livro todo. Outra, pessoal, em concurso, em faculdade, o que for, não cai tudo, pessoal. Cai o que já tem constância de cair. É igual uma banca. Você vai para a Sebrae, você vai para a FGV, você vai fazer alguma dessas bancas grandes nacionais. Você não vai estudar tudo quando você vai fazer o concurso, você vai estudar o que mais cai. Então, hoje eu quero trazer para vocês, na faculdade a gente tem que ser inteligente. Inteligente no sentido de saber como é que está posicionando, o que é que o professor vem trazendo e tudo mais. Outra coisa, certo? Como é que você maximizaria seus estudos também na faculdade? Se você pudesse dar uma olhada no assunto antes de ser dado, você consegue ter uma retenção maior. Mas se você não consegue fazer isso, que eu já sei que é um pouco mais difícil, você está na sala, tem a concentração total que o professor está passando. Porque na hora de você fazer a prova, pessoal, aquelas informações elas têm que estar consolidadas. E você sabe, e assim, o nosso bate-papo é para você acertar mais questões, ter mais tranquilidade na vida, ter um horário organizado, cronograma, planejamento. Nesses poucos minutos aqui eu já trouxe vários insights para você colocar em prática, você vai dominar o mundo aí. Fabiana é nossa representante hoje aí da questão da pergunta. Então, o que é que acontece? Geralmente, pessoal, você erra uma questão hoje, primeiro, por falta de tempo. Sabia que você está ali fazendo a prova e às vezes não deu tempo de terminar? Não é tão comum, mas acontece. Como é que você treina isso? Com simulados. Você treina isso fazendo questões. Eu tenho 10 questões, eu tenho que fazer em meia hora, por exemplo, essas 10 questões. Você tem um agente de automação que possa fazer baseado no que você quer,
Porque, gente, as coisas hoje têm que ser personalizadas. Não é tudo de todo jeito para todo mundo, não. Tem que ser para a minha necessidade. O estudo ele tem que ser personalizado. E eu já lhe digo, você que, se tem alguém aqui que perde muitas questões por falta de tempo, está faltando treino, está fazer as questões e você estabelecer aquele tempo e fazer simulados. Então, se você tiver acesso a algo que possa fazer uma prova para você, utilizando a inteligência artificial, é isso mesmo. Uma prova para você, dentro do que está caindo, o que o professor está querendo, você vai dominar o mundo. E aí vai fazendo as revisões, vai organizando, vai avançando ali, a coisa vai acontecendo. Então, primeiro, você erra por falta de tempo. Segundo, você erra por ansiedade. Tem muita gente, pessoal, que vai para a prova, estudou, tá massa, mas quando chega ali, os nervos estão tudo atacados, como falava minha saudosa avó, estão muito atacados, certo? E aí, o que é que acontece? Fabiano dizendo top aí, é isso aí mesmo, é top de linha. E aí, o nervo fica atacado e a pessoa não consegue fazer a prova. Eu sempre digo para os nossos alunos o seguinte, a ansiedade às vezes está tão grande, eu sei que tem gente cobrando, assim, a gente fica preocupado com os outros, o que é que vão dizer, eu vou deixar de dizer, mas a maior cobrança é nossa. É nossa, parte é da gente, pessoal. E se você hoje está tendo essa dificuldade, a ansiedade está lhe bloqueando, primeira coisa, já consulta, agora é o Arnaldo médico agora. Aí você vai fazer uma terapia psicológica, para ontem à tarde, vai começar a fazer uma terapia psicológica. A terapia tem várias áreas, a mais indicada para vocês é a terapia cognitivo-comportamental, anota aí, terapia cognitivo-comportamental, fazer uma por semana ao menos. E se vê com a terapia o negócio ainda está desandando, você vai buscar um profissional da área da saúde mental e vai fazer uso de medicação. Porque você, se tem um cuidado, pessoal, você tem que buscar meio de fazer aquele cuidado. Ah, mas não sou doido para tomar medicamento. Gente, você não é doido de ficar perdendo as provas sem passar, os outros passando, e você sem passar, mesmo sabendo das informações das coisas, mas travando lá na hora. Você tem que cuidar. E não é só isso, não. Terapia, todo mundo pudesse fazer, era ótimo. Ótimo mesmo, todo mundo tem problema, se encaixolar aqui a insônia, a ansiedade, a depressão, às vezes coração batendo mais rápido, é mão suando, é falta de vontade de fazer as coisas, procrastinação a mil. Eu mesmo, Eliseu, eu comecei a fazer terapia no ano passado, né, e eu falo assim, quando o cara chegou, era até de Santa Catarina, ele disse, aí, Arnaldo, por que tu tá fazendo? Eu disse, rapaz, porque eu mando todo mundo fazer. E porque eu não vou fazer também? Vou fazer para ver como é que é. E aí, depois, quando eu comecei a fazer, ele disse, tu acha que precisa? Eu disse, acho que não. Mas depois que eu comecei, eu vi que eu precisava. Eu vi. Né? E aí, eu fiz essa semana, fiz aí a terapia, eu vou fazendo semanal, quinzenal, dentro da questão da parte da necessidade aqui. Mas terapia é recomendado para todo mundo. Terapia aí, ó. Pessoal aqui do perfil pessoal 6266, terapia essencial. É o poder a terapia, certo? Muita gente que anda com a dor nas costas que não passa, sem carregar peso, aquela dor de cabeça que dificuldade de acordar, ou dificuldade para dormir, até dorme, fica acordando à noite. A pessoa que quando é de manhã não tem coragem para dormir, tem que buscar, pessoal. A questão da parte da saúde mental hoje, inclusive tem pesquisas recentes que falam que antes o medo das pessoas maiores era a questão do câncer. Hoje é a parte da saúde mental. As pessoas estão mais preocupadas com isso. Então, já falei, você erra a questão por falta de tempo, você treina simulado, você treina questões que têm que ser personalizadas para você, dentro do seu... Você tem uma ferramenta, por exemplo, você botar lá a teoria e mandar o pessoal fazer a questão, a inteligência artificial fazer umas questões para você voltada para isso, certo? Segundo, é a questão do bloqueio mental. Acredito que IA ajuda, a Amanda falando. Mas, e esse nível de organização? Pronto. A pergunta, e o nível de organização, a gente já vai chegar nele lá. Você erra também por falta de atenção. É o terceiro ponto. É o terceiro ponto que você faz você errar as questões. Falta de atenção. Você leu ligeiro assim, leu rápido, não viu uma letra, uma palavra ali e se passou. Como é que você resolve isso aí? Treinando. Mesma coisa, fazendo simulado e fazendo questões. E o principal fator de erro das questões, que eu vou chegar nessa parte da organização aí. A maioria das pessoas erra as questões por uma única coisa. Porque não sabe mesmo. É isso aí. Porque não sabe. É a realidade.
E aí, ô, professor Arnaldo, ô, rapaz, é bem, eu não sei, eu olhar a questão assim, eu não sei. Pronto. E como é que eu pego e eu sei as coisas? Gente, o poder está em resolução de exercícios, sempre. Peguei e não sei aquela questão. Uma dica que eu dou demais para os nossos alunos. Errou uma questão, você volta para o assunto, mas não precisa estudar o assunto todo. Não precisa estudar o assunto todo. Você precisa estudar só o conteúdo para entender aquela questão. Para de ficar estudando de maneira louqueta. Não, não, não. Diga, nós, as drogas, aqui é sucesso e vamos para frente. Você tem que estudar de maneira organizada. E o que é que você vai fazer? Eu vou dizer de novo. Errou uma questão, você volta na teoria para aprender aquela questão e segue. Outra coisa. Ah, professor Arnaldo, eu estudo e depois eu esqueço. Por que você esquece, pessoal? Porque seu cérebro está preparado para não botar tudo em sua cabeça. Imagine se tudo que você visse, ouvisse, falasse, conversasse, ficasse em sua cabeça. A cabeça já tinha bambeado assim para um lado e já tinha caído o peso. O negócio já tinha desandado, guerreiro. Ei, guerreira! Ei! Seu cérebro ele é feito para esquecer. Imagina se fosse lembrar de tudo. Ah, mas eu sou burro. Ei, parece, eu estou falando essas palavras assim, nem existe. Não, você não é burro nem burro, você só não revisa. É só isso. Se você não organizar a questão de uma revisão, pessoal, o certo é pegar hoje, aí daqui um dia, 2 dias, você revisar de novo o que você viu. Não é ver todo, é refazer as questões, observar. Se você pudesse fazer a primeira revisão em até 24, 48 horas, a segunda daqui a 7 dias, a terceira daqui a 30 dias, depois de mês e mês, depois a cada semestre, por exemplo, você é dominar o mundo. E a questão seguinte também, pronto, já respondendo a pessoa aí, você precisa de organização. E às vezes na cabeça da gente a gente não consegue estabelecer tudo isso de maneira organizada. São muitos conteúdos, são muitas informações. Todo dia na faculdade o pessoal chega lá e toma aí uma apostila de 50 páginas, bota para dentro aí, seja feliz. Aí diz, eu sou um Digimon, é o quê? Para eu pegar tudo isso aí? Não, eu tenho que saber como é que eu vou fazer, como é que eu vou me organizar. Não, se eu tivesse também algo, uma ferramenta, certo? Se tiver, você tem que pegar nela hoje e não soltar mais nunca. Uma ferramenta que lhe avisa também até sobre a questão da parte das revisões, da questão da parte dos espaços e onde pode chegar, isso vai facilitar demais. E aí a pessoa pergunta aí, mas como eu me organizo? Gente, no meu tempo, eu não sou tão velho assim, mas no meu tempo, tudo era manual. Tudo era fichinha, tudo era não sei o que mais lá. Hoje nós temos ferramentas para acelerar a velocidade das coisas, das informações dos nossos resultados. E uma coisa que eu acho massa da inteligência artificial, se você souber usar com qualidade, é a personalização. Eu acho que esse aí é o ponto X. Por que o chat GPT é sucesso? Porque o cloud que estão falando muito hoje é sucesso, essas inteligências artificiais, porque elas personalizam a sua necessidade, a sua experiência. Mas, se eu for, por exemplo, estudar pelo chat GPT solto, por exemplo, para a parte do direito, às vezes pode vir uma coisa, porque lá como a gente fala em inglês, general, né? Tipo, é geral as coisas. É uma coisa assim, meio que superficial, para você entender a dinâmica. As coisas elas têm que ser aprofundadas dentro de ambientes que todo dia estejam automatizados e trabalhando para melhorar aquela inteligência artificial. Então é o seguinte, no meu tempo eu não tinha, mas hoje tem. Se eu tenho uma inteligência artificial que ajuda a formar meu cronograma de estudo, isso é organização. Se eu tenho uma inteligência artificial que faz as questões dentro do que eu preciso, como eu disse, você tem que olhar o que o professor está querendo, não o que o livro todo está dizendo, não, porque o professor ele trabalha dentro da linha que ele acha que é razoável. Então, se eu tenho como fazer questões daquela parte ali, a parte da inteligência artificial, porque é assim, você vai estudar para concurso, tem muita questão. Agora, quando você vai, às vezes, para a faculdade, você não tem esse banco de questões assim, não tem essa facilidade de você achar. Então, algumas coisas têm que ser personalizadas para você. Então, você personalizar a parte das questões é outra coisa.
um cronograma de revisão espaçada. Caramba, vai ajudar demais na retenção de conteúdos. Porque o que é que acontece? Quando você não consegue se organizar, pessoal, você procrastina, começa a procrastinar demais. Uma das dificuldades da vida como um todo, você começar um novo projeto, fazer alguma coisa, primeiro começar qualquer coisa é difícil, porque seu cérebro quer gastar menos energia e fazer coisas novas, diferentes, exigem um gasto energético maior e o corpo quer, né, resguardar aquela situação ali. Então, fazer uma coisa diferente já é complicado. E aí você vai fazer tantas demandas. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu cuido de casa, cuido de marido, não sei o quê, parará. E quem também não trabalha, pessoal, porque assim, a gente tem que parar esse negócio de, se eu fosse desempregado, a vida era outra. Conversa, não. Primeiro, quem está desempregado não passa o dia todo estudando, não. E a maioria, pessoal, e outra, quem está desempregado até é doido para trabalhar, para fazer alguma coisa e tudo mais, para ter uma atividade. E outra, se fosse essa questão de desempregado era o sucesso, a maior parte das pessoas que no final ia passar no concurso público era desempregado. E não é isso que realmente acontece. Então, assim, se você tem ambientes... Lembra que eu falei no início aqui do nosso bate-papo, se, por exemplo, eu ando mais 4 pessoas, eu sou a quinta, e os 4 não estudam, eu vou ser o quinto a não estudar. Então, assim, não tem como você ir para a questão do ambiente. É igual um caba casado. Vou dar um exemplo aqui mais doido, mais para lembrar. É igual um caba casado que só anda com gente solteiro, pessoal. Numa hora vai dar merda, vai dar algum problema. Você já tem que evitar e você tem que cortar esses negócios. É igual assim, você é de uma igreja, você pegar e só andar com gente do mundo. Assim, não vai dar certo. Eu não estou dizendo que aqui está errado, é do mundo. Não, cada um... Eu sou aquela pessoa que eu sou muito simples na vida. Tipo assim, cada um faz o que quiser, meu irmão. Tá tudo bom e tá tudo ótimo. A vida é sua. E quem vai pagar depois é com Deus lá, não é com ninguém, não. E tá tudo bem. Então, assim, se eu quero avançar nos meus estudos, eu tenho que criar um ambiente que me discipline a fazer a questão da parte dos estudos. Então, entrar no ecossistema, estar numa região que facilite, me force a estudar no bom sentido e fazer as coisas acontecer. Agora, imagine hoje, né, com os parâmetros que a gente tem, com a possibilidade que a gente tem com as inteligências artificiais, de termos um ensino personalizado para a gente, termo de questões de organização de horário, de rotina e de planejamento, que é justamente isso que eu vejo nas pessoas que dão certo na parte dos concursos. Quantas vezes eu vi gente assim... Eu lembro de um caso, Eliseu, de um rapaz, ele fez um concurso para o INSS, né, e estava na questão da parte desse estudo, não tinha dinheiro, rapaz, coitado, e era de bicicleta, vinha de uma cidade para outra para estudar, não sabia de nada, eu vi ali, que cursinho da parte de estratégia de estudo, de matemática, não sei o que e tal, química também, e aí eu vi que ele não sabia de nada direito, mas eu nunca tinha visto um caba com tanta força de vontade para aprender, Eliseu. Olha aí. Isso tem uns 10 anos, um pouco mais. E aí ele vinha, acabava um cursinho, ele começava outro, já mandava e-mail. Arnaldo, me ajude, pelo amor de Deus, aí, o pessoal. Aí, me ajuda, Arnaldo, tal. Tá olhando que escrever aqui. E aí, nessa questão, me ajuda, a gente ajudava e tal. Rapaz, esse menino foi estudando e foi sem parar. E outra, eu sempre sei a pessoa que vai dar certo, Eliseu, na vida, nos estudos. É aquela que é humilde, é aquela que pega o compasso de quem tem que tem um pessoal que é dono do mundo, que acha que vai dominar, vai virar Trump, não sei o que e tal. Então, assim, tem esse perfil de gente, desse bicho, a pessoa sem humildade, ela tem dificuldade de crescer. De ela reconhecer assim, poxa, Arnaldo está aqui, 15 mil aprovados, cara. Passou não sei quantos cursos. Passou em Direito também. Tal. Paraíba. Medicina. Um cara de coisa, eu passei em Ciência da Computação. Às vezes eu fazia a prova só por resenha. Nunca fiz concurso público, porque eu não tenho... Meu cérebro é hiperativo. Não dá certo no concurso público. E não está errado, certo. Eu sou do empreendedorismo, mas eu boto horror de gente no concurso, curso preparatório para concurso. Então, assim, isso tem errado, certo. Mas quando eu vejo a pessoa ali, mesmo sem saber nada, mas a pessoa humilde. A pessoa, eu estou dizendo humilde de dinheiro, não. Humilde assim, de vou sentar, é para fazer como? É desse jeito? Pronto. Eu vou seguir, vou fazer a coisa acontecer. E outra, estabelecer a questão da parte... Hã?
Ela tem um coração ensinável, ela tem humildade para aprender, né? O que é Pronto, tem a fundamental. questão da parte do coração ensinável. Inclusive, aí esse rapaz, Ranilson, faz o nome dele. Rapaz, bicho, saiu o concurso. Era um negócio assim, tipo, imagina assim, 5.000 pessoas para 5 vagas ou 10. Rapaz, o Cabinha não passou, o Ranilson. Rapaz, aí ele com a blusinha do curso. Ele pegou uns fogos, meio-dia aqui em Petrolina, perto da igreja, não sei o quê, soltando fogos assim. Liguei sem saber nem o que era, velho. E ele disse, Arnaldo, quando eu passar, eu soltar os fogos no meio da rua e sair gritando. Aí foi o que aconteceu com ele, velho. Eu lembro desse caso todo porque, sabe uma pessoa que precisava passar para se alimentar? É o caso desse menino, de Ranilson. Aí hoje trabalha no INSS, está de boa lá, tranquilo. Não sei depois o que é que aconteceu mais na frente. Mas eu vejo assim, a pessoa que pega, por exemplo, um momento desse, sábado à noite, a gente batendo um papo aqui, direcionando o que é que pode ser feito, o que é que pode deixar de ser feito e tudo mais. E, mais do que tudo isso, conseguir colocar em prática, isso vai trazer a organização. Aquela menina que eu comecei falando da live, que estava estudando para a gente para concurso da Polícia Civil, a gente entrou em empreendedorismo e tal, Tássia, o nome dela, ela fez um concurso à época, 4, 5 mil pessoas. Eu falo de concurso, pessoal, porque na vida tudo é concurso. Um vestibular é um concurso, a prova de cada semestre é um concurso, tudo é, né? E aí ela fez, era 5 mil pessoas, eram 50 vagas, e ela passou em 12º, Eliseu, essa menina, né? Que foi estudar com a gente, que tinha terminado direito e sempre perdendo tudo. E ela, quando mandou a mensagem, disse, ô Arnaldo, os professores dos seus cursinhos são legais pra caramba, aprendi muito. Agora, o que me fez passar foram as estratégias de estudo. Tipo, esse mesmo momento aqui que eu estou passando para vocês. Eu trouxe, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E ela disse assim, aí eu passei nesse, mas uma frase que eu mais guardo assim dela, de Tássia, é que ela disse, agora eu posso passar no que eu quiser, porque agora eu sei estudar. Então, eu achei isso, primeira qualidade, assim, bom demais, assim, para a questão. E aí, tá a pergunta aí. Eu utilizo IA e ferramentas para se organizar? Com certeza, pessoal. Não dá mais hoje. Não é só para estudar, não. É para organizar a minha vida da semana, é para tomar decisões, tudo. Agora tem que ser algo personalizado para a minha necessidade. Não pode ser algo generalista. Então, eu utilizo, sim, com certeza. A gente que já tem mais de 40 anos, às vezes a gente até tem um pouco de dificuldade de entrar na automação, na inteligência artificial, nas coisas, mas eu logo que vai aparecendo, eu vou buscando meio de aprender. Agora, vocês que são mais jovens, vocês já vivem com isso, né, no dia a dia, então já é mais fácil interagir, né, com essa perspectiva. Mas, Eliseu, eu acho que até passei um pouquinho aqui da questão da parte do tempo, né? Eu passei aqui, porque eu me empolguei com o pessoal de Divinópolis, de Goianópolis, de Canadá, de onde estava aí, certo? Mas vou passar a bola para a Eliseu aqui para trazer mais informações para a gente, mas eu quero deixar uma mensagem aqui, pessoal. Vou continuar ainda com vocês, a Eliseu vai falar algumas coisas aí, mas teve um caso, rapidinho, Eliseu, aguenta 2 minutos, é rápido, eu já lhe passo a palavra. E aí eu consultei, pessoal, uma mulher que veio com a mãe, né? E aí ela, ansiosa, insônia, não sei o quê. E quando entra um adulto com outro adulto numa consulta de psiquiatria, que é a questão da parte da minha área, eu já fico assim, gente, um com o outro e tal. Aí eu faço meio de separar e fui perguntando. Aí eu conversei primeiro com a mãe, 50, 60 anos, e a menina 20 e poucos anos. Aí ela pegou Então, o pessoal aí de onde também? Aqui de São Paulo, é? São Paulo, capital, Elias. Um abraço para você de São Paulo também. Tamo junto. E aí eu fui dizer assim, eu disse, rapaz, sua filha tem quanto tempo? Tem 1 ano, desse jeito, doente, não sei o quê. Mas eu não queria nem que ela viesse. Eu disse, vixe Maria, por que você não queria que ela viesse? Não, porque eu queria que ela entregasse tudo nas mãos de Deus, que orasse, que ela ia ficar boa. 1 ano, pessoal, sem dormir, ansiosa e tal. Eu disse, vixe Maria. Ela saiu, entrou a menina, conversei, viu os sintomas e tal. Ó, vamos fazer isso. Sua mãe pensa nisso. Você sabe, né, que ela pensa. Mais calma com sua mãe e tal. Aí a menina começou a fazer o tratamento, melhorou da insônia, da ansiedade, voltou a fazer a questão da parte das atividades físicas dela. E o que é que eu quero dizer com essa questão dessa parte da história, pessoal? Vocês que estão aqui, certo? A gente tem que colocar as coisas na mão de Deus sempre.
mas nunca a gente deixar de fazer a nossa parte. Gente, Deus, que é o pai de todo mundo, certo? Tá ali uma criança passando fome e tem a comida ali na frente. Deus está querendo que você fique só orando e passando fome, tendo a comida ali na frente, pelo amor de Deus, pessoal. Não, Jesus não quer isso de você. Quando a mãe diz assim, a gente até entende as coisas, mas eu queria que ela fosse para oração. Ela tentou, mas não conseguiu. Mas se tem um instrumento que pode fazer a gente avançar sem sofrer, poxa, por que eu não uso aquele instrumento? Nesse caso foi a questão do médico para ajudar para a pessoa poder avançar. Poxa, se eu quero melhorar a questão da parte dos meus estudos, das coisas, se existe uma ferramenta que eu posso acelerar minha velocidade e ter mais qualidade de vida para aproveitar outras coisas, por que eu não posso usar? E é justamente o que eu digo sempre nas minhas palestras. Deus faz o impossível. Deus faz o impossível quando nós fazemos o possível. É muito importante isso aí, então pode deixar nas mãos de Deus. Deus está cheio de gente para tomar de conta, os cabas nas guerras, no Irã, naquelas corras ali. Deus tem que tomar de conta daquelas pessoas. Mas você que está com saúde, ou um pouco de saúde, tem um lugar para morar, está se alimentando, não sei o quê, busque ajuda para suas coisas. Se existirem, busque ajuda para suas coisas, seja para estudar, seja para tudo. Porque Deus faz o impossível quando eu faço o possível. Tá bom? Beijão no coração de vocês. Eliseu vai falar agora e eu vou ficar aqui ainda acompanhando. Alegria estar com todos vocês. Muito obrigado, doutor Arnaldo. Um prazer ouvir o senhor, cara, de verdade. Agregou demais. Eu acredito que não só na minha vida, gente, de verdade, estou impactado aqui de arrupiar essas palavras. Mas vamos ser mais concreto, mais objetivo aqui. E recapitulando o que ele disse, né? Estou apresentando aqui um slide para a gente poder acompanhar, porque o doutor Arnaldo, ele trouxe para a gente ferramentas como executar, né, cada uma das etapas para a gente poder estudar de forma eficiente e estratégica. Ele falou de hábito, né, falou de revisão, falou de saúde mental, falou de comunidade, o poder, a importância do ambiente, você está ambientado de pessoas que também estão respirando o mesmo propósito, a mesma energia, não é verdade? Então, baseado nisso tudo que a gente já ouviu hoje, e se você tivesse uma solução que cuide de cada pilar, ou seja, uma solução que cuide da sua organização, do seu cronograma, do seu tempo, da sua rotina, do ambiente. E só fazendo um pequeno parênteses aqui, quem sou eu, né? Quem que é Eliseu que está falando agora depois de um psiquiatra que tem 3 graduações, que tem mais de 23 anos de sala de aula, 15 mil alunos aprovados para concurso? Quem sou eu, né? Gente, eu sou uma pessoa que aprendi que eu não sei aprender. Desde o começo do curso, desde o primeiro semestre a gente passou por uma greve, pessoal do campus de Goiás, a gente passou por uma greve e aí eu pensei assim, eu não sei aprender, eu preciso de me desenvolver. Chegou a ser aparecido meu nome no slide aí no quadro, que meu desempenho estava mais ou menos, aquilo me impactou muito. E aí eu comecei a mergulhar na literatura sobre ensino, artigos científicos, livros, o que realmente dá certo, validado pela ciência. E uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista é o quê? O doutor Naldo falou, você tem que traçar primeiro um objetivo. Aonde eu quero chegar? É concurso? É passar na prova do próximo semestre? É, de repente, a própria OAB, o exame da Ordem dos Advogados? E aí eu fui lapidando essa minha visão, como estudar de forma estratégica, e aí no começo desse ano eu criei um aplicativo para mim estudar. Aí eu parei de pensar, caramba, será que isso aqui pode ajudar mais pessoas? Será que isso aqui realmente pode ser útil na vida de mais estudantes? Não simplesmente um app bonitinho, instagramável para o Eliseu, para a minha realidade. E com base nesse questionamento, o que eu pensei? Vou perguntar às pessoas, vou literalmente para o campus, né? E aí teve um evento agora, recentemente, há 2 semanas atrás, na nossa universidade, aqui na cidade de Goiás, chamada EGED, Encontro Regional dos Estudantes de Direito, e aí eu fiz algumas entrevistas, perguntei às pessoas quais são as maiores angústias dela, o que ela realmente tem dificuldade no curso, se ela acha que o curso de Direito em si é suficiente para a gente realmente conseguir ter uma preparação para a vida profissional, porque no final do dia é isso que interessa. No final do dia, a gente realmente fazer desses 5 anos, esses 10 semestres, realmente algo que vai valer a pena profissionalmente, financeiramente, na verdade, não sejamos, né, hipócritas aqui. Então, eu vou trazer aqui uma pequena palhinha do que eu ouvi das pessoas através do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás. Dessa entrevista. Para você, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade, qual que é a maior dor angustiante de um estudante de Direito hoje? Eu acho que é entender a metodologia e o código. Eu acho que as palavras não trazem muito acesso aos estudantes. Então você acredita que é mais uma questão de linguagem mesmo? De juridiquês? Estou aqui com a aluna da Universidade Federal, Júlia Gonçalves, e ela vai dar um pouco da opinião dela sobre o estudo de Direito. Júlia, prazer. Qual que é a sua maior dificuldade no estudo do Direito hoje?
Você acredita que eu acho que é o juridiquês? É tudo muito complicado. As sentenças, mesmo hoje a gente vai trabalhar sobre isso, as sentenças elas não são feitas para quem vai receber ela. É tudo muito complicado, muito detalhado. Lógico, tem o sentido por trás disso, mas eu acho que tinha que ser um pouco mais acessível, até para a gente compreender e repassar. Então você fala em termos de linguagem mesmo. Isso. Não está adaptado para o estudante hoje em dia o estudo técnico do direito. E nem para a gente repassar ele também. Eu acho que não é tão fácil. Aluna da Federal, Vitória. Vitória, prazer. Qual que é a sua maior dificuldade hoje no estudo do direito? Acho que não é nem o momento da faculdade, é a gente pensar na pós-faculdade, principalmente no mercado de trabalho. E qual que seria a sua maior angústia dentro do espaço de 5 anos, 10 semestres? Real, na lata. Não, A maior angústia sua enquanto estudante de direito. imaginar que eu vou terminar a faculdade e eu não faço a mínima ideia de onde que eu vou e o que eu vou fazer. Uma página em branco. Estou aqui com o meu professor Djalma do ensino médio, também estuda comigo no curso de Direito e é aluno da Universidade Federal, vai dar um depoimento para a gente sobre, Djalma, qual a sua maior dor, qual a sua maior dificuldade para estudar Direito hoje? Eliseu, eu diria que é possível listar algumas dificuldades. Primeiro porque, falando do lugar onde eu estou, que é um discente, né, numa graduação, já com a idade, né, diferentemente da maioria, né, do discente na turma, então depois dos 40, um discente que também, durante o dia, né, tem um trabalho, né, tem um conjunto de afazeres bastante rígidos. Então, cursar o direito hoje, ele traz alguns desafios no sentido de gestão de tempo, né, levando em consideração toda uma agenda, né, profissional que eu já tenho. Então, eu preciso conciliar tempo do trabalho com o tempo dos estudos. Então, gerir tempo significa exatamente como é que eu, de alguma forma, né, estabeleço uma proporção razoável cada disciplina, como é que eu paro para pensar sobre as disciplinas que exigem mais ou que exigem menos. Então, como eu não tenho muito esse tempo, porque é tudo muito corrido, a gestão do tempo é um desafio. E, além disso, embora eu já tenha uma graduação, eu sou oriundo da escola pública. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma expertise na área de estudar, né, qualidade do estudar, ainda é um desafio para nós. Então, embora eu esteja trabalhando, né, com adolescentes na educação, no ensino médio, quando eu vou para o outro lado, enquanto discente, as questões ligadas à estratégia de estudo, elas têm, de alguma forma, aparecido de uma forma bastante forte. Então, a questão que eu tenho me policiado, né, eu tenho trazido para minha reflexão. Então, como é que eu tenho, de alguma forma, construído estratégias boas de estudo, porque já considerando a ausência, né, de tempo suficiente, né, tempo que eu gostaria de ter, mas não tenho, eu preciso, no pouco tempo que eu tenho, né, eu preciso qualificar bastante esse estudo, de maneira que eu diria que as duas principais, não necessariamente apenas essa, as duas principais dificuldades seriam gestão de tempo e escolha ou mesmo uma espécie de posse de boas estratégias de estudo. Por enquanto eu responderia assim a essa questão, Eliseu. Estou aqui com o Rogério, aluno da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. E Rogério, qual que você acha que é o maior medo do estudante de Direito de uma federal? A dificuldade, né, que os estudantes de Direito enfrentam é a questão de organizar, né, o tempo, o estudo, e estudar, né, de maneira objetiva, bem, né, estruturado os conteúdos, e essa questão, né, da gestão do tempo e da qualidade do estudo e do material também. Perfeito, obrigado, Rogério. Cleidiane, qual que é a sua maior dificuldade, qual que é a sua maior angústia no curso de Direito? Não ter tempo para estudar. A correria do dia a dia, trabalho, casa, filhos, aí a gente acaba atropelando as coisas e vai ficando o tempo de estudar cada vez mais curto. Menos tempo de concentração, menos tempo de dedicação aos estudos. O que você acha que um estudante de Direito hoje precisa para resolver isso? Qual que você acha que seria uma solução viável, sim, na prática? Planejamento e a ferramenta certa. Planejamento é a ferramenta certa. Você acha que existe isso hoje no mercado? Ainda não encontramos, mas esperamos um dia conhecer, né? Porque a gente conhece alguns que ainda não chega no que a gente precisa. Não traz vamos dizer assim, o suporte e a inspiração necessária para a gente conseguir manter a constância. Então ainda falta algo específico do estudante de Direito hoje, você sente isso? Sim, é muita coisa para estudar, né? A gente precisa de alguma coisa que facilite a vida dos estudantes que têm, assim, uma jornada bem dura. Pessoal, então, depois dessa entrevista com as pessoas do meu campus, ou seja, eu expandi um pouco esse nível de consciência, não foi só para o Eliseu, essas perguntas foram feitas para mais pessoas, e aí, baseado nisso tudo, eu pensei assim, vou publicizar essa minha solução
no meio de uma sexta-feira de noite, pessoal cansado, direito coletivo, né? Nenhuma matéria que tem muito hype aí no mercado, né? Direito coletivo, acho que é só a Universidade Federal que tem isso mesmo. E aí, o que acontece? A gente pensou, ficou umas meia hora conversando, muito tempo mesmo, sobre técnicas de estudo. Técnicas de estudo, e conversa vai, conversa vem. Deixa eu só pausar aqui, gente. Conversa vai, conversa vem. E aí eu tornei público esse meu aplicativo, que é o aplicativo HubWrite, o primeiro app feito por um estudante de direito para estudante de direito. Ele nasceu de uma história pessoal, ou seja, de uma dor que eu enxerguei, eu não sei estudar, o que eu vou fazer para resolver isso? E aí ele foi melhorado por meio de validações reais com os estudantes, para resolver os problemas que nenhum outro aplicativo, por enquanto, no mercado resolve. E então, nesse sentido, eu coloquei ele para mais pessoas testarem, que foram pessoas que perceberam, poxa, Eliseu, tem que melhorar isso. Eliseu, tem que melhorar aqui, tira isso, acrescenta isso, otimiza aquilo outro. E aí, com base nisso, consegui realmente validar para além eu, no meu quarto, aqui no meu computador, e essas foram as pessoas que conseguiram usar e validar essa plataforma, ok? Meu nome é Anis, eu sou acadêmica do curso de Direito no 5º período e eu já venho usando o aplicativo há algum tempo, então eu vou trazer um pouco das minhas percepções como estudante, né, e como concurseira também. Quando eu comecei a usar o aplicativo, eu estava com muita dificuldade devido à grande quantidade de matérias na faculdade, tudo que vai demandando ao longo do tempo, e dos concursos, porque eu já estou estudando para as carreiras jurídicas, fora a OAB. Então eu tinha 3 gamas de linhas de estudo, onde cada um precisava de um tipo de acompanhamento específico. Quando eu conheci o aplicativo, ele veio assim como uma mão na roda para mim, porque ele me proporcionou organizar tanto o concurso quanto a faculdade. Dentro das funcionalidades que eu mais gosto, você tem o cronograma, né, de estudos, onde você pode organizar de uma maneira muito intuitiva, uma maneira muito assim que você pode fazer segundo as suas necessidades mesmo, tanto em ciclos de estudo quanto em agendamento diário. Tem também, que é essencial para mim, que é o controle das horas, né? Você tem a técnica Pomodoro lá, mas você pode usar também o cronograma adaptado ao tempo do seu ciclo de estudos. Essa é uma técnica que para mim é essencial, porque me ajuda a me manter focada por aquele período de tempo e controlar também quanto eu estou me dedicando. Às vezes a gente começa a estudar e fica lá 5 minutos, 10 minutos, ou passa 2, 3 horas, se você não tem uma noção de quanto tempo você está estudando. Então, para mim, essa funcionalidade, ela é essencial. Eu anotei umas coisas que eu gosto também. O controle de revisões e flashcards do aplicativo também é muito bom. Fora que nos flashcards você tem um acompanhamento de estatística também, o que é excelente. E o controle das revisões para você não se perder, porque são muitas coisas, né? Tem as metas, que eu consigo organizar lá as minhas metas, tanto da faculdade quanto do concurso. E dentro do próprio aplicativo a gente tem um espaço que eu gosto bastante, que é das questões da OAB e de análises de jurisprudências, de contato direto com a legislação e com os tribunais. O mais interessante do aplicativo é porque ele une técnicas de neurociência e organização, que são essenciais para todo estudante que quer ser competitivo, né? Como também une com a formação jurídica específica. Não é um aplicativo generalizado que você pode usar para qualquer curso. Não, ele é feito para estudantes de direito e concurseiros dentro da área do direito, quem está na formação ou quem já está prestando concurso e OAB. E isso é excelente, porque você consegue condensar lá dentro tudo o que você precisa. E ele é um aplicativo pensado pra gente mesmo, porque ele foi feito por um estudante de direito e pensado segundo as nossas necessidades, principalmente por ser uma quantidade gigantesca de conteúdo que a gente tem. Dentro lá que eu acho interessante também é que ele é um aplicativo, além de intuitivo, ele é gamificado e você consegue ter uma comunidade lá para você ver quem tá estudando mais, quem tá estudando menos. E aí você acaba que cria uma competição ou uma comunidade mesmo para você se estimular a poder estudar. É um aplicativo excelente, eu super indico e vou indicar para todas as pessoas que eu conheço. Fala pessoal, eu sou o Matheus, estudante do 5º período do curso de Direito aqui da UFG, da cidade de Goiás.
Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o Hubwrite, plataforma criada pelo meu amigo e colega Eliseu, visando ajudar os estudantes, os estudantes de direito também, a se organizarem em todas as frentes de estudo relacionadas à universidade. Sabemos que não é uma tarefa fácil, devido à quantidade de conteúdos e oportunidades que a própria universidade nos concede, a gente conseguir organizar tudo isso, ainda mais visando uma prova como a OAB. Então, para quem ainda não conhece, deixo aqui o meu convite para conhecer, com a certeza de que será uma experiência enriquecedora e muito frutífera na organização dos seus estudos, seja eles quais forem, tá bom? Venha conhecer, venha participar, seja muito bem-vindo a essa comunidade. Então, conforme os próprios usuários já validaram, né? Se você vive exausto, a solução não é estudar mais. A solução é realmente estudar do jeito certo. O Dr. Naldo trabalhou muito bem isso com a gente, com revisões que realmente faz o conteúdo grudar em um sistema que cure da sua saúde mental. Nossos embaixadores viveram isso e agora você também pode. Só que antes, eu quero convidar o segundo médico para essa live, uma surpresa aqui, tá? Eu não vou dizer que ele é o nosso médico, eu vou dizer que ele é quase que uma instituição de ensino, né? A Organização Nacional da Saúde do Brasil, o famoso Dr. Drauzio Varella, porque segundo ele, custa para a gente por mês, você sabe quanto para manter uma sanidade mental à base de remédio? Fiz uma pesquisa. Olha para você ver, gente. Um Venvance está trazendo R$ 348,99. Isso no primeiro site que apareceu, para mim, quando eu fiz um Google, meti um Google aqui. O segundo aqui, na outra farmácia aqui, tá fazendo um merchan mesmo, farmácia preço popular, R$ 504,90, um pacotinho de Venvance. Não tô nem falando da Ritalina aqui, porque tem muitos estudantes que querem madurar para estudar para a próxima prova, não é isso? E aí vive a base de remédio, se realmente, vamos dizer, se dopa para querer usar uma pílula de inteligência. Só que, gente, se você não tem déficit de atenção, transtorno de qualquer característica mental, um TDAH, não use, porque além de ser caro, você pode destruir sua mente. Você vê outro preço aqui, R$ 371,00. E aí eu te pergunto, quanto custa a sua saúde mental? Quanto realmente vale a pena você se desgastar sem precisar? O Dr. Naldo nos ensinou o caminho da pedra aqui hoje. Como estudar? Através de revisões, com objetividade. Você pode realmente se livrar disso aqui, certo? E aí, mais uma pesquisa que eu fiz. Você sabe quanto que você paga hoje por um verdadeiro Frankenstein de ferramentas para você estudar, que de repente no final do mês a sua fatura fica aquela coisa gigante e você nem percebe? Eu fiz uma pesquisa também, gente, Notebook LM, que tá bom, faz resumo, faz vídeo, faz até flashcard, questões também, só que não é personalizado. O Dr. Renato trabalhou isso aqui muitas vezes, bateu nessa tecla, e ele não pode, depois que você gera um texto, um resumo, um vídeo, um slide, um flashcard, ele não vai poder gerar para você uma revisão intervalada com base naquele insumo. Você concorda comigo? E sem falar que custa cerca de R$ 79,99 por mês só o notebook LM. Banco de questões genéricas da vida, eu já vi, gente. Juiz corrigindo prova de questão de forma errada nesses bancos aí que eu não quero nem citar, sabe? E o aplicativo Bright não tem isso. A gente fez um processo de curadoria. Correções de peça também, cerca de 80 a 240 reais por mês pode te custar quando você estiver naquele gap, naquele intervalo de preparação para a segunda fase do exame da ordem. E o aplicativo Hubwrite já entrega essa ferramenta inclusa no pacote para você. E também, além disso, ele é um app de organização e revisão. Tem cronograma que respeita a sua realidade. A Fabi comentou isso. Como é que eu vou fazer? Eu tenho filhos, tenho trabalho, tenho universidade. Como que eu concilio isso tudo? Calma. Esse aplicativo ele é pensado justamente para esse tipo de pessoa. Por quê? A gente conseguiu colocar no cronograma metas mínimas, onde você, depois de um dia, estudando ali 10 minutos, igual o Dr. Arnaldo disse, você pode marcar lá como pronto, concluir minha meta mínima. Depois você pode deixar uma realista e uma ideal, para você realmente ter aquela sensação de autoeficiência, de que você está sendo realmente autorresponsável, de que você realmente está tendo um compromisso com o seu curso, com o seu futuro, com a sua carteira da OAB, com o seu concurso público, tudo dentro de uma ferramenta que te livra de ter que gastar por mês, até R$ 445 reais de economia. Só que a plataforma Hubwrite, no plano anual, hoje, só para quem está nessa live, nos próximos 7 dias, vai sair para você no plano anual somente R$ 22,90. E eu não quero simplesmente aqui elencar ferramentas, eu não quero vender para você simplesmente um software para você querer fingir uma produtividade instagramável somente. Eu estou falando aqui de identidade. A gente está querendo construir um verdadeiro movimento de pessoas que bateram a mão na mesa e falaram, não, a gente vai estudar agora de forma séria, a gente vai estudar de forma que é validada pela ciência, porque a gente recebeu esse direcionamento. A intenção dessa live é realmente, primeiro,
pegar a nossa consciência e trazer lucidez para ela, o que dá errado e o que dá certo. E só um adendo aqui, a nossa plataforma ela não tem simplesmente um banco de questões, um cronograma bonitinho para você bater uma foto ali e falar que estudou no final do dia. Não, ela tem um banco de questões que é pensado para quem quer fazer o AB, porque a gente fez um levantamento de todas as questões desde 2010, quando a FGV, a banca da UAB, ela unificou nacionalmente, agora a prova acontece para todos os estados no mesmo dia, não é isso? E aí a gente fez um levantamento. O que a OAB cobra em mais vezes e menos vezes, em cada matéria, em cada tópico? Esse banco tem esse levantamento estatístico, você tem acesso ao nosso edital verticalizado, então você não precisa estudar no escuro. Se a gente só tem que acertar metade das questões, por que não estudar o que mais cai? E você tem essa informação de forma atualizada do que mais cai, não é simplesmente um levantamento, você colocar lá no chat GPT, o que cai mais em direito constitucional, o que cai mais em direito administrativo, em direito civil, em direito penal, não. E, inclusive, você pode colocar lá se você acha uma questão fácil, média ou difícil, ou seja, você pode se avaliar e depois disso tudo, quando você usa o aplicativo, você alimenta o banco de dados e ele te indica depois o que você precisa de revisar, ou seja, está tudo na sua mão. Você, de repente, está precisando de melhorar o seu desempenho, por exemplo, em ética profissional, que é uma matéria que cobra muito a OAB, ele vai indicar para você qual tópico, qual questão especificamente que você precisa de estudar, porque tem uma alta incidência de cobrança. Ou seja, o nosso aplicativo ele é pensado realmente para o estudante de direito não precisar de ficar implorando para ser aprovado, tendo que entrar com recurso, fazer repescagem. Não, você passa de primeira uma única vez se você estudar com essa eficiência, tudo bem? Então, quanto que vai custar para você? Somente R$ 22,90, menos que um lanche por semana, dá menos de 75 centavos por dia, ou seja, uma assinatura de um streaming que você fica perdendo muito tempo até escolher a série, o filme, né, sabor Netflix, e o Hubwrite, com o Hubwrite você gasta mais do que isso. Com o Hubwrite você é o único investimento que trabalha enquanto você descansa. O aplicativo faz esse trabalho para você e tem mais, tá? Esse plano anual, ele tá barato assim, porque realmente eu quero ajudar as pessoas a poderem estudar. O plano mensal, ele é R$ 29,90, ele não inclui o banco de questões e a comunidade. Mas, assinando o plano anual, você vai ter acesso a todas as ferramentas do aplicativo, e não vai precisar de pagar mais R$ 150 de pescagem, vai talvez economizar 6 meses da sua vida para não ter que refazer o estudo tudo de novo, porque você estudou errado. Você agora não precisa. E, para quem está nessa live, eu quero fazer também uma oferta exclusiva. A gente vai ofertar o e-book, o jeito certo de fazer provas objetivas, e também uma oferta especial até meia-noite, que você vai receber realmente fazer a assinatura, tudo bem? E por quê? O que isso tudo muda no final do dia na sua vida? De metas irreais, a gente passa a caminhar gradativamente para metas mínimas, de releitura, que a ciência realmente traz validação de que não é a melhor das formas de estudar, você passa para uma revisão ativa, porque a gente também tem flashcard inteligente, você pode pedir para a IA gerar, você coloca lá um documento, um PDF, uma apostila que o seu professor enviou, a anotação sua de aula, ela gera também, e com isso, de culpa, você passa a ter aquela sensação de compromisso, de dispersão de energia desnecessária, a gente passa para constância e de constância para o seu lugar merecido no mercado jurídico, tudo bem? Então, caso você tenha interesse, fica aqui esse convite para você fazer parte dessa comunidade, assinar o Hubwrite, tudo bem? O QR Code está aqui na tela, caso você tenha interesse. Também tem um link na descrição para você poder preencher com os seus dados. A gente aceita Pix, cartão, parcela até 12 vezes, sem juros, tudo bem? E se você chegou até aqui, é porque realmente você entendeu que você precisa parar de estudar de forma errada, você precisa de mudar. E eu fico aqui agora para perguntas, doutor Arnaldo também, a gente vai separar um espaço para a gente poder tirar dúvidas, caso alguém queira, tá bom? É um espaço aí agora para a gente poder realmente conversar, a intenção da live é poder ajudar no final do dia, não é simplesmente vender um aplicativo bonitinho, e caso você tenha interesse de perguntar alguma coisa, bater um papo, estamos aqui para te ouvir. Não é isso, doutor Arnaldo? Fala comigo. E aí, tá igual a Gustavo Lima, fala comigo, bebê, não tem? Mas Eliseu, eu acho que um dos pontos principais aí do seu aplicativo, né, de sua inteligência artificial, é feito por uma pessoa que vive a realidade ali todos os dias, né? Exato. Você está estudando, já cresceu nessa perspectiva do empreendedorismo relacionado à questão da parte do direito, mas você vai ter que terminar seu curso de direito, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, né? E eu acho que essa questão do personalizar para a gente a necessidade nossa, o que eu preciso fazer, né? Aí várias outras coisas, o caderno de erros, a questão da parte do OAB, a inteligência artificial para girar ali a parte das questões, o cronograma e tudo mais,
imagino o quanto não pode acelerar a vida das pessoas com isso, né? E a partir disso ter mais tranquilidade, ter mais calma, ter mais saúde mental, ter mais ponto para a vida, para as outras coisas, e conseguindo passar os obstáculos, porque não é só passar de qualquer jeito na faculdade, é ir aprendendo, avançando, para quando chegar ali no final, escolher o empreendedorismo, escolher a parte do concurso público, e isso com muita qualidade de vida que as pessoas estão buscando. Mas, cara, tá de parabéns, é uma ferramenta, né? Você está lançando oficialmente, mundialmente hoje, mas que tem um potencial enorme aí de crescimento. Só um adendo, para deixar mais ilustrado, né? Eu falei da ferramenta, a gente conversou, bateu esse papo, e eu quero mostrar o aplicativo aqui agora, eu não cheguei a mostrar, gente. Esse aqui é o aplicativo, esse aqui é o cronograma, que se você saber usar com inteligência, você economiza anos da sua vida, para não ter que ficar batendo cabeça com coisa errada, você organiza as metas mínimas, ideais, reais, tudo numa única plataforma, tá certo? Para a sua rotina não precisar de ficar dependendo de simplesmente milagre. Doutor Ronaldo batendo esse ponto. Faça a sua parte, que Deus faz a dele, não é verdade? E aqui é um ambiente de revisões, modelo quadro Kanban, você coloca lá revisão para 7 dias, daqui 21 dias, 49, ou o intervalo de tempo que você quiser, aí você sabe exatamente quando você tem que estudar, como você tem que estudar, e o aplicativo entrega isso tudo nas suas mãos, tudo bem? Esse aí é o ambiente de revisões, para quem quer estar mais familiarizado com a plataforma, para deixar mais tangível essa conversa com a gente. Também temos o time de estudos, ele dispara um som e depois emite uma mensagem humanizada, reforçando o seu sentimento de autocompromisso, tá? Não é uma mensagem motivacional barata, é realmente para você se sentir mais animado a voltar a estudar. Olha, o seu sonho é receber o seu tempo, e aí você vai participando do ambiente de comunidade à medida que você vai usando os timers, você vai ficando melhor ranqueado, e aí é um ambiente de flashcards, onde você pode colocar o material e estudar. Então, você pode perceber que é um aplicativo realmente completo, ele envia notificações para você, lembrando de uma prova, de um seminário, de uma tarefa em grupo que você tem, ou se não, revisar mesmo. E aí, a nosso ambiente de comunidade, você pode fazer seu post de estudos, seus resultados, se você foi aprovado, conseguiu um estágio legal, tem um ambiente da comunidade do ranking também, e haverá prêmios para quem ficar em primeiro lugar nesse ranking também. E a ideia do aplicativo é justamente isso, você abre o seu computador e você sabe exatamente que matéria você tem que estudar naquele dia, onde você parou, de onde você deve continuar, fazer questões, fazer flashcards. Nunca foi tão fácil como é agora, através do HubWrite, para quem estuda direito e não quer viver daquele caos, né, acadêmico, aquela rotina que a gente fica mais perdido quando mais os semestres vão avançando. Na verdade, quem nunca sentiu essa dor? Eu senti ela, por isso que eu criei esse aplicativo, para realmente poder agregar e ajudar as pessoas a fazer desses 5 anos, né, realmente 5 anos muito mais significativos e valer muito mais a pena. Não é verdade, doutor Arnaldo? Verdade, meu amigo. Disse tudo, falou tudo aí para o pessoal. Legal você mostrar, Eliseu, para ver o tanto de funcionalidade de coisa, né? Uma coisa é o abstrato, outra coisa é o real. E a gente tem que aproveitar os ambientes, as comunidades, né? As possibilidades de termos locais que nos acelerem na nossa rotina e também personalizem para nossas necessidades, que é a tendência de futuro em todas as questões, em todas as demandas, em todas as áreas, assim como a área da questão da parte da saúde, por exemplo, na questão da parte do direito não vai ser diferente, é algo personalizado e que vai conseguir dar aquela fomentada e fazer a coisa acontecer com muita força. Parabéns, Eliseu, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer todo mundo que assistiu a live até aqui, muito obrigado você que está aqui, guerreiro, sábado de noite. Quantas horas, doutor Arnaldo? 9 horas da noite. Só quem está aqui quem é de verdade, quem quer mudar de vida, não tem desculpinha, né? Muito obrigado a todos de verdade que participaram aqui, me apoiaram até aqui, estudantes, doutor Arnaldo, quem está me ajudando nessa live, quem me ajudou orientando também em questões de estrutura mesmo desse negócio, tá? A comunidade Outlier Hub. Não sei se a Alice vai chegar a ouvir isso. Muito obrigado. Rômulo Nobre também, um coração gigante que esse cara tem. Aprendi muito com ele, a humildade dele me encanta muito. Guilherme também, quero honrar essas pessoas. A Anis, a Fabiana, a Cleidiane, todo mundo que tem acreditado nesse projeto, tem caminhado comigo. Talvez eu esqueci o nome de alguma outra pessoa aqui, mas de toda forma, muito obrigado. Matheus também, Matheus Batista, foi a primeira pessoa, doutor Arnaldo, que me escutou. A gente bateu um papo 2 horas no Meet. Matheus, tem um tempo aí, criar um aplicativo. Vamos conversar aqui sobre um aplicativo de estudos? E bora, e aí papo vai, papo vem, a gente trocou aquela ideia sadia, graças a Deus estamos aqui, muito bom, muito feliz por todo mundo estar aqui, gente, muito obrigado mesmo, de coração, e é isso. Alguma coisa, doutor Arnaldo? Vamos conversar. Só agradecer mesmo a oportunidade aí, Eliseu, obrigado pelo convite, que você falou da ideia, poxa, temos que estar junto, né, ajudando e dando
os direcionamentos, contribuindo, né, com essa bagagem que a gente tem, que de estudo, a gente entende um pouquinho de estudo aí, é muito tempo direcionado, tanto sendo aprovado como passando os outros também. E quando a gente vê jovens como você, Eliseu, buscando, né, acender seus ideais, suas ideias, e, sobretudo, algo que é bacana, não só para você, mas para toda uma comunidade, assim, para melhorar a questão do desempenho, sobretudo os estudos, que traz muita dignidade para as pessoas. A gente vê tanta gente passando dificuldade na vida, nas coisas e tal, que poderiam ter tido um caminho diferente se tivessem tido acesso a algumas situações, algumas coisas. Então, você está muito de parabéns aí pelo que você está fazendo. Isso é sucesso, mas continue perseverando. É o início de uma jornada. O difícil é mais difícil, subir da montanha, mas depois, quando chegar lá na montanha para descer, é mais fácil. Agradecer a todos que também estiveram com a gente até então. Um beijo no coração e à disposição aí. Alguém depois quiser tirar alguma dúvida de estudo, de alguma coisa lá, está lá no Instagram, DR Arnaldo César. Estamos aí para contribuir o máximo aí com seus alunos, aí o que eles precisarem, Eliseu, porque o mundo é de vocês. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, também, que me ajudou no apoio dessa live. Esqueci seu nome. Meu irmão, valeu demais. Está me ajudando aqui também no apoio. E é isso, gente. Sigam o Dr. Arnaldo. O Instagram dele está aparecendo na tela. Dr. Arnaldo César, tudo minúsculo, não tem muita dificuldade. Siga o nosso perfil também no Instagram. É hub.right, tudo minúsculo, tá bom? E caso vocês tenham interesse, é só escanear o QR Code, é só clicar no link na descrição. Essa oferta vai ficar aberta aí até uma semana, para quem quiser ser um usuário que vai começar junto com a gente nessa semente que a gente está plantando hoje. E é isso. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui. E esse foi mais um vídeo do Hub Brain Educação. Forte abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.